Ora, então voltámos outra vez. Pedimos desculpa, houve aqui qualquer coisa que se passou que realmente não conseguimos controlar e por isso, não conseguindo controlar, tivemos que desativar e voltar. Estas coisas acontecem. Vamos esperar então que realmente estejam de volta à nossa companhia. É pena, não é, Regina? Às vezes estas Sim. coisas não têm... Fui fogem, eu, se calhar, escapam qualquer coisinha, qualquer toquezito. Às vezes estas coisas são mesmo assim. E pronto, e desde já pedimos desculpa por esta interrupção involuntária, claramente. E Regina, estavas a falar... Pronto, o médio Victorien Sardou, ele, portanto, recebeu um espírito, e estava a narrar, está na Revista Espírita, mês de 1858, há vários testemunhos, portanto, logo no primeiro ano da Revista Espírita, Allan Kardec vai fazer referência, mais do que uma vez, em meses diferentes, a comunicações e vai trazer um espírito, precisamente, que viveu em Júpiter. Ou seja, na altura e na época, ele vivia já e residia no orbe terrestre de Júpiter e vai transmitir como era o corpo dele físico. E ele diz precisamente que, do ponto de vista biológico, o corpo que ele tinha em Júpiter não se identifica com o nosso, ou seja, era mais subtil, ou é mais subtil. Inclusive, Kardec vai fazendo algumas perguntas, e essas perguntas têm a ver como é a vida dele lá, como é que é, por exemplo, relativamente ao Sol, porque obviamente Júpiter é muito mais afastado do Sol que a Terra, e Kardec pergunta então como é que seria possível a vida lá, sendo o Sol tão longínquo. E ele automaticamente, esse espírito pergunta: mas então vocês parece que desconhecem outro tipo de energia, e há condições que os espíritos mais elevados conseguem proporcionar no orbe terrestre, outras formas de energia, outra forma de iluminação que nós desconhecemos, não sendo preciso o Sol, que na perspectiva de espíritos elevados, o Sol é ainda uma estrela do ponto de vista físico atrasado, ou seja, serve apenas para o propósito daqueles que ainda estão nos mundos a começar a progredir. Né? Exatamente. Olha, reencarnação parte-se do pressuposto que é só na Terra, não é? Porque é entrar de novo na carne, ou tomar, né? Reencarnar. Como é que acontecerá nos outros planetas? Ora, a reencarnação... Chamemos-lhe também reencarnação, independentemente... Na carne, exato. Mas não deixa de ser sempre uma nova vida material. Porque os espíritos que se vieram comunicar, e lá está, Allan Kardec, em 1858, realmente trouxe-nos algumas informações sobre a vida noutros planetas, ditadas e transmitidas por espíritos, porém, o que é que acontece? Ele viu com o tempo que o mais importante não eram esses factos, não era a vida física nesses planetas. O que era realmente importante, e é aquilo que ele se dedica ao longo depois de toda a revista, é a questão da evolução espiritual, ou seja, é o progresso do espírito e não as suas experiências, as suas vidas na matéria. Então, o mais importante é explicar em que grau é que nós estamos. E está no Livro dos Espíritos que nós passamos por vários mundos. Ou seja, nós primeiro vivemos as primeiras encarnações num corpo biológico, num corpo físico, num mundo primitivo. E no mundo primitivo, esses mundos automaticamente estão em consonância com aquilo que nós precisamos. Ou seja, são mundos que ainda estão, eles próprios, também nos inícios da sua transformação física, enquanto mundo físico. Eles ainda têm vulcões, eles ainda têm uma vida rudimentar, proporcionam uma vida essencialmente só à sobrevivência do corpo físico, e nós ainda estamos a experimentar esse mesmo corpo, como os homens primitivos experimentaram, por exemplo, as primeiras ferramentas que eles próprios faziam, não é?
À medida que vamos progredindo, nós já vamos habitar mundos de provas e expiações. Aqui, nós já vamos tendo consciência do que é o bem e do que é o mal. Estamos a desenvolver o nosso livre-arbítrio. E, precisamente, é nesse tipo de mundos que nós estamos a habitar. Não significa que o único mundo de provas e expiações seja o planeta Terra. Há muitos mundos no mesmo patamar de evolução em que nós estamos agora na Terra. E depois, à medida que nós progredimos, e é nessa fase mais ou menos que estamos agora, felizmente, na Terra, quando o homem começa a entender que o bem e a prática do bem leva à felicidade, passa então a viver num mundo de regeneração, onde, digamos, que se apazigua o nosso sofrimento, onde, na verdade, ainda temos provas, ainda temos que passar por algumas situações onde somos postos à prova, mas já não temos as misérias humanas do sofrimento que vivemos agora. Depois, vamos progredindo e vamos então passar para mundos felizes. Um mundo feliz já só existe o bem, só existe o amor. A maior parte daqueles seres que nos visitam e que vêm em encarnações missionárias aqui na Terra, eles já habitam mundos felizes. E depois, na última escala, digamos assim, aquela onde se encontra Jesus, temos os mundos divinos, aqueles onde estão já os espíritos puros, naqueles que já não precisam de passar por qualquer tipo de situações, eventualmente, e muitas vezes vimos como Jesus, ele veio em missão à Terra, porque o que acontece? É que nós gostamos, não é, de estar no mundo melhor, no mundo de regeneração, no mundo feliz, nós ansiamos por alcançá-lo, mas quando lá estamos, nós pensamos naqueles que estão ainda perdidos na ignorância, ainda perdidos no sofrimento. E o que é que queremos fazer? Queremos ajudá-los. Então, a nossa reencarnação em cada mundo é de acordo com o nosso progresso moral e, ao mesmo tempo, já não precisamos, ou seja, da brutalidade que nós temos inicialmente e um corpo mais robusto, mais físico, digamos assim, para os conhecimentos que nós temos do que é matéria, é bastante diferente, por exemplo, para um espírito que reencarna num mundo feliz, que obviamente tem um corpo perispiritual, senão não tinha forma, porque o espírito é abstrato, como dissemos, como nos informaram os espíritos, e precisa de um corpo perispiritual, mas é cada vez mais tenue, a ponto que já quase que nem se nota o corpo perispiritual, quando já é um espírito puro, não é? Portanto, de acordo com cada orbe onde está, assim vai sendo a reencarnação. Ela é preparada da mesma maneira como nós a preparamos, com a grande diferença que, passando do mundo cada vez mais evoluído, a nossa responsabilidade é maior, o nosso livre-arbítrio é cada vez maior e nós podemos decidir muita coisa que atualmente não podemos decidir, porque ainda precisamos de quem nos auxilie e quem nos diga o que fazer. Por exemplo, aquele espírito que há pouco referi, ele estava em Júpiter e, segundo ele diz Allan Kardec, lá os espíritos todos tinham a facilidade, enquanto reencarnados no planeta, de ter dupla vista, ou seja, de poder ver o futuro. Eles viam com facilidade o futuro, de forma a poder auxiliar aqueles que estão nos mundos, por exemplo, de regeneração. Olha, partindo do princípio que, conforme disseste, que realmente existem planetas ainda primitivos, planetas que se encontram, digamos assim, na mesma esfera do planeta Terra em termos de evolução, naturalmente que em termos de corpo físico isso também acontece. A própria matéria, à medida em que o próprio planeta vai acompanhando. Era isso que estávamos a dizer. Exatamente, portanto, era precisamente isso. Deixa de ter. Exatamente. Sim. Nós nem sequer conseguimos imaginar. Não conseguimos imaginar porque nós, exato. Por exemplo, vamos nos pôr a colocar na perspectiva de um peixe. Um peixe que vive sempre dentro da água, imagine-se que de repente o peixe tinha inteligência e salta para fora da água e ele pensa que vai morrer, ou seja, ele sabe que não sobrevive, ele não imagina a vida que está
sobre a superfície da Terra. Então assim somos nós. Nós quando olhamos para os outros planetas, nós olhamos com os nossos olhos, com as nossas lentes, com os nossos telescópios, com aquilo que nós conhecemos como vida física. Porém, nós já sabemos há muitos séculos, que a vida não é só física, a vida é sobretudo espiritual. E é aí que os homens sabemos que, não só em espírito, porque nós somos quantos? 6 bilhões aqui? Somos 6 bilhões atualmente, julgo eu, no planeta Terra. Mas à volta do orbe terrestre existem muitos outros bilhões de espíritos, não é? Que não tiveram a oportunidade de reencarnar, mas que estão aqui, em volta deste orbe terrestre. Portanto, são tantos espíritos, são tantas experiências que então automaticamente nós sabemos que noutros planetas assim será igual. Assim haverá espíritos desencarnados e espíritos reencarnados num corpo físico. Corpos esses que são adequados a cada vivência. Exatamente. Regina, não é partindo do princípio, isto é uma certeza, porque fomos todos criados por Deus, não é? Os espíritos são todos criados pelo Criador, portanto não há outro Criador que cria um conjunto de espíritos à parte, portanto a criação é toda a mesma. Obviamente que todos os espíritos poderão ter a possibilidade de passar por todos os planetas, não é? Ou de, digamos assim, nascer noutros planetas, não é? Falando à nossa maneira, reencarnar noutros planetas. Obviamente que, em função do nosso objetivo, que é a evolução, será que podemos escolher qualquer planeta onde habitar, mesmo que seja dentro da mesma esfera de evolução? Olha, então é assim, o que é que os espíritos vêm dizer? E nós temos que ser racionais e ter bom senso de, apesar de às vezes não termos uma resposta direta a todas as nossas questões, nós, tendo em conta o conhecimento que já adquirimos e que a espiritualidade nos veio trazer, nós vamos fazendo então paralelismos. O que é que nos dizem os espíritos? Que nós realmente, à medida que vamos evoluindo espiritualmente, não é? E moralmente, é que vamos desenvolvendo o livre-arbítrio. O que significa que nas primeiras reencarnações, que diz Allan Kardec numa das revistas, aliás, na Gênese, que não serão nem 100 nem 1000, as primeiras para até atingirmos a situação de seres inteligentes. Então, para atingir a inteligência de poder decidir e sermos criados enquanto espíritos, nós ainda não podemos decidir em que planeta vamos reencarnar. Ou seja, existem outros irmãos maiores que nos indicam e que nos vão levando, tal como os pais, já falámos nisso, levam os filhos à escola, porque sabem que é bom para eles, nós vamos sendo orientados a viver neste mundo e naquele, etc. Mas existe o que também vai acontecer? Sim. Deixa só terminar. É que nós depois, eventualmente, vai chegar uma altura em que já podemos decidir onde queremos ficar. E essa pergunta também Allan Kardec fez a este espírito que era de Júpiter. Será que ele pode voltar à Terra? Já que Júpiter é um planeta mais evoluído do ponto de vista espiritual que a Terra, ou ele pode ficar em Júpiter porque escolheu assim? Então, estas questões são colocadas ao espírito de acordo com as afinidades, porque se nós vemos que realmente na Terra ainda há um atraso moral, eu já progredi bastante, eu posso pedir para ir para um mundo já de regeneração, onde eu vou aprender com outros que são melhores que eu e onde eu também não vou prejudicar, não é? E já estou naquele estado evolutivo que mereço ficar ali junto deles. Mas imagine-se que eu tenho, a maior parte dos espíritos afins são aqui da Terra. Eu prefiro ficar para ajudar aqueles que estão perto de mim, não é? E tentar fazer com que eles progridam. Mas de alguma forma, muitas vezes o que acontece também é que, mesmo que, a partir do momento em que atingimos uma evolução, certamente que queremos ir ainda mais além. Portanto, o facto de, o que acabaste de dizer, de ficarmos ao pé dos nossos porque são mais afins, eles também não podem parar a nossa evolução. Ou seja, nós ao reencarnarmos num determinado planeta, vamos falar aqui, por exemplo, da Terra, pode ter sempre, e tem muito a ver também com os compromissos que nós temos, não com o planeta em si, digamos assim, apesar de ser um planeta que está
perfeitamente na esfera no nosso plano evolutivo, mas terá muito a ver também com os compromissos que temos para com outros espíritos que connosco Sim, é isso. evoluem, seguem o caminho da evolução. Olha, o Zé Pedro está aqui a colocar, ele primeiro faz alguma afirmação e depois coloca a questão se está errado. Se um espírito evoluído consegue emanar mais ou menos luz, torna-se em si um pequeno sol. Ora, no meio de espíritos evoluídos, todos juntos terão mais luz do que aquela que usufruímos. Estarei errado? Não, porque realmente na resposta que o Palácio diz, fala sobre o Júpiter, ele diz precisamente isso, é que os espíritos mais evoluídos emanam luz à qual nós conhecemos as suas capacidades, não é? Benfeitoras, ou seja, nós desconhecemos completamente coisas e evolução, desculpem eu usar o termo coisas, mas desconhecemos, é como, por exemplo, uma formiga olha para nós e não sabe nem compreende quem somos, não é? Então nós olhamos para espíritos tão evoluídos que já habitam mundos felizes e nós realmente nem conseguimos compreender as suas capacidades, nem conseguimos sequer compreender a felicidade que emana deles ou a luz que emana deles, não é? Exato. Ainda é-nos um pouco difícil, porém podemos aspirar a isso. Porquê? Porque vemos que a prática do bem, que vemos quando eles vêm em missão ao planeta Terra, e temos muitos exemplos desses no que concerne à não violência, à prática da caridade. Esses seres, esses espíritos, vêm-nos trazer de tal forma uma mensagem que nós imaginamos o quanto eles serão felizes interiormente e então temos vontade de ser como eles, de os seguir, de seguir aquele exemplo, para podermos também um dia habitar um mundo assim. Não é? Exatamente. Olha, espíritos com conduta perfeita poderão, de alguma forma, ultrapassar esta escala evolutiva e passar para os mundos, tornando-se um espírito puro, habitando já mundos de espíritos puros, sem passar por estes graus intermédios? Relativamente à progressão. Exatamente. Sim. Ora bem, a questão é sempre a mesma. Nós estamos em evolução, não é? Então é muito complicado nós abreviarmos os passos todos. Porquê? Que nós necessariamente, no mundo onde estamos, temos que passar por situações na qual temos que despojar do ciúme, da inveja, do orgulho. E por mais que eu tivesse boa fé e diga assim, eu já sou um espírito bom, eu já me sinto bem, eu já me sinto capaz para ir, por exemplo, para um mundo de regeneração, porque eu já pratico o bem. E chegamos lá e de repente, numa situação em que somos postos à prova, em que vemos outros receber algo que nós não nos agrada, nós periclitamos. Porquê? Porque na verdade ainda não ultrapassámos aqueles vícios que temos morais, não ultrapassámos ainda muito que tínhamos por vivenciar e não é só por um momento, não é só por uma vida, ela ter corrido bem, a gente ter superado tudo aquilo que tínhamos expectativa de superar e ultrapassar, vamos de repente, de uma hora para a outra, sermos espíritos bons, espíritos puros. Isto tudo leva o seu tempo e não precisamos desanimar. Agora, é preciso compreender que todos chegamos lá. E tal como na escola, há certas etapas que nós devemos, não é? Uma após outra, temos que seguir para poder alcançar e tirar um curso superior, não é? Também nós, espíritos, não podemos ultrapassar etapas. Há uma ideia, por exemplo, e já vi alguns livros, inclusive espíritas, que não são da codificação espírita, mas outros livros ditados por espíritos que afirmam que Jesus já teria sido criado um espírito puro, seria um espírito perfeito. Ora, isso é um contrassenso e não cabe nas explicações que dá a filosofia espírita. Jesus, tal como nós, passou pelas diversas etapas de evolução, foi progredindo até chegar ao estado em que estava do ponto de vista moral e espiritual. Olha, estávamos a falar precisamente em espíritos puros. Já tens conhecimento de algum espírito que já se tenha manifestado
e a dizer-nos ou a transmitir-nos se estaria noutro planeta até a viver já? Portanto, Allan Kardec, ele recebeu espíritos, portanto, 2 séculos atrás, e espíritos de outros planetas. Um deles foi Mozart, que também vivia noutro planeta, Júpiter também. Outros seres também vieram dizer que, como Chopin, músicos, mas, como dizemos, estes espíritos que já habitavam aquele orbe, num corpo físico, vieram, entretanto, comunicar-se para que tivéssemos conhecimento de que eles realmente tiveram uma vida cá. No caso do que falei há pouco, ele tinha sido um ceramista francês do século XVI, e enquanto ceramista ninguém o conheceu. Porém, ele já estava a habitar um mundo feliz. E diz ele que veio com uma missão muito específica à época. Muitos habitam e já habitam mundos de regeneração e estão aqui na Terra para virem em missão. Eles comunicam-se, sim, até porque há muitos médiuns que transmitem que, volta e meia, outros espíritos reencarnados noutros planetas, outros espíritos de outros orbes terrestres se comunicam. A verdade é que é tão fácil eles comunicarem-se por um médium, assim como qualquer espírito. A grande diferença é que se estão junto a um orbe terrestre que é relativamente afastado, do ponto de vista anímico, do ponto de vista do fluido animal, há de haver compatibilidades para o qual é preciso o auxílio de espíritos mais evoluídos. Porquê? Porque se está junto a um orbe que é diferente do nosso, as comunicações eventualmente podem ser diferentes. Portanto, há toda uma preparação. Por isso é que Allan Kardec não mais se dedicou a este tema, nem mais fez evocações de espíritos noutros planetas, provavelmente abandonou esta ideia porque ela não tinha grande utilidade, porque já tinha feito as questões e já tinha colocado essenciais. Todas as restantes nós ao longo da vida vamos descobrindo por nós próprios, porque nós, quando estamos no mundo espiritual, se já tivermos o entendimento de como funciona a espiritualidade e nós percebendo que o espírito, onde está o nosso pensamento, é onde nós podemos estar, com auxílio de outros nossos guias espirituais, quem sabe podemos visitar Marte, podemos visitar Vênus, podemos visitar Júpiter. Desde que sejam, à partida, planetas que estejam dentro do nosso estado evolutivo, até porque... Podemos visitar... Ou nós, em termos de evolução, possamos, de alguma forma, aproximar-nos desses planetas. Sim, teremos que ter algum mérito para nos poder aproximar desses mundos. Sim. Exatamente. Aliás, também faz todo o sentido se... não há espíritos exclusivos para um determinado sistema solar ou para um determinado planeta, até porque, como dissemos há pouco, os espíritos são criados pelo mesmo Deus, ou nós somos criados pelo mesmo Pai, portanto, fará todo sentido que os espíritos que já se encontram noutros planetas, até um pouco mais evoluídos que a Terra, se já passaram pela Terra, ser-lhes mais fácil de alguma forma, até se comunicarem connosco através da mediunidade dos ainda encarnados. Olha, estava a ver ali alguém perguntar do Mozart, se quiserem ler. É exatamente, o António Pedro Afonso. Portanto, na Revista Espírita de maio de 1858, tem várias evocações feitas ao espírito Mozart, onde ele fala sobre a música, lá no seu planeta onde vive. Portanto, quem tiver interesse pode realmente ler e estar um pouco mais por dentro. E pronto, perdemos-nos um bocadito aqui com o tempo por causa da interrupção. Aliás, mais uma vez pedimos desculpa, porque realmente as coisas acontecem mesmo. Aliás, acontece no centro espírita, acontece também aqui em casa, acontece com estes aparelhos que às vezes pensamos que são perfeitos e não são. Mas chegámos ao fim, portanto, do nosso programa de hoje. O tema apresentado espero que tenha sido do vosso agrado, porque é um tema que está na baila, está aí a ser, mais tarde ou mais cedo, ainda mais discutido pelos cientistas e pela classe afeta, portanto, a estes fenómenos. A nós, Regina, claro, resta-nos... Uma boa noite. Exato, desejar-vos uma boa noite. Se tiverem sugestões de temas a tratar, no final do programa deixem ficar connosco mais sugestões
para depois então abordarmos em próximas semanas. Exatamente, temos tido algumas, poucas, se calhar guardarmos mais perguntas da vossa parte, até porque nós iremos promover um programa precisamente para responder às perguntas que nos vão aparecendo. Pedimos desculpa se ainda não respondemos a algumas, mas estamos a tentar encontrar aqui um conjunto, juntar um conjunto de perguntas, de questões precisamente para podermos fazer um programa com 45 minutos. Já faltará pouco, contamos com as vossas perguntas. Não se esqueça de partilhar, não se esqueça de ir ao YouTube e à página da TV Espírita, subscrever, é um apoio extremamente importante. Ficamos então por aqui. Foi muito bom ter-vos convosco. Nós voltaremos na próxima quarta-feira para mais um Acontece no Centro Espírita, como tem acontecido às 9h30 da noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado por estar connosco.